Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula aqui, uma aula sobre logaritmo. Caiu na GV e diz o seguinte: o valor da expressão log de meio na base 2 mais log de raiz quadrada de 27 na base 3 mais log de 8 na base raiz de 2, tudo isso elevado ao quadrado. E temos as 5 alternativas aqui. Bom pessoal, essa questão aqui é uma questão bastante detalhada, porque na verdade ela representa 3 questões, porque cada termo aqui você vai ter que desenvolver e descobrir o valor numérico real. Mas antes de resolver isso aqui, eu gostaria de convidar você que está chegando hoje pela primeira vez, e também aqueles que já me seguem, mas ainda não se inscreveram, deixa feita a sua inscrição agora, antecipada, e também o like. E ao final do vídeo, se você achar que a aula valeu a pena, você mantém. Claro, se não for de acordo com o que você esperava, você pode também retirar, beleza? Combinado? Então vamos lá, ó. Nesses casos aqui, gente, você vai ter que resolver cada termo aqui, ó. Então vamos começar com o termo inicial, que é o log de meio na base 2. Bom, pessoal, você sabe que eu poderia transformar assim também, ó. Log, deixar o meio na base fracionária, tá? Meio é a mesma coisa que 1 sobre 2 na base 2. Como eu não sei o valor dele, eu vou fazer igual a A. E pela definição de logaritmo, o que eu faço? O 2 empurra o log A aqui, ó, para cima, então vai ficar 2 elevado a A igual a meio, certo? Aqui nós já vamos cair numa equação exponencial. Por isso que o exponencial com o logaritmo tem uma inter-relação muito íntima entre os dois. Então, quem não sabe exponencial não vai conseguir resolver logaritmo, tá? Então, muita atenção. Bom, pelo exponencial, a gente tem que admitir que toda igualdade tem que ter a mesma base. Só que aqui eu tenho base 2 e aqui eu tenho a base meio. Mas eu consigo transformar isso aqui, esse meio, na base 2, não consigo? Lembra daquela definição, ó. A elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a 1. Mas não precisa escrever. Quando 1 é positivo, não precisa escrever. Agora, quando é negativo... Ou seja, quando você quer mudar o sinal do expoente, basta mudar o A de lugar. Ah, por exemplo, estivesse 1 sobre A elevado a menos 1, esse A elevado a menos 1 sobe aqui para o numerador, ele vai ficar positivo, vai ficar igual a A elevado a 1, que não precisa escrever. Mas vou deixar aqui só para você entender, entendeu? Então, aqui nesse caso aqui, ó, eu posso aplicar nesse primeiro caso aqui. Esse meio aqui, eu posso falar que é igual a 2 elevado a menos 1. Ah, então quer dizer que 2 elevado a A é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1? Sim. Bases iguais representa expoentes iguais. Logo, meu A vale menos 1. Pronto, está resolvido a primeira expressão aqui. Agora vamos para a segunda. Então, vou chamar essa expressão aqui de A, de B, esse aqui de C. Bom, agora vamos para a expressão, essa aqui foi a A, agora vamos para B. Bom, aqui eu tenho, na expressão B, log de raiz quadrada de 27 na base 3. Bom, pessoal, sempre quando você tem uma raiz, seja no logaritmando, seja na base, é bom você trabalhar com ela sem o sinal da raiz, que chama-se radicando. E para isso, você vai ter que usar algumas propriedades da radiciação, que é o seguinte, ó. Primeiro eu vou decompor o 27, então vai ficar assim, ó, log de raiz quadrada de... O 27, se você decompor ele, não é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, para quem não entende, ó, 27, vou decompor o 27 aqui, ó. Só dá para dividir por 3, porque por 2 não dá. 3 vai dar 9, por 3 de novo vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então isso aqui é a mesma coisa que 3 multiplicado 3 vezes seguida é 3 ao cubo. Então aqui eu posso dizer que é 3 ao cubo na base 3. Agora vamos para mais uma propriedade, agora a propriedade de radiciação. Gente, quando você tem uma raiz qualquer, uma raiz quadrada, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, tá? De 2 ao cubo. Se eu quero tirar essa raiz, esse sinal da raiz, eu posso transformar ela assim, ó. Eu posso pegar essa base 2, pego o expoente desse radicando 2, que é o 3,
e divido pelo índice da raiz, que no caso aqui é 2, porque a raiz quadrada você não precisa escrever, mas sabe que é 2 aqui. Então, 2 elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao cubo. Então eu posso dizer que, nesse caso aqui, ó, o 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que log elevado a 3 sobre 2 na base de 3. Como eu quero saber o valor disso aqui, eu vou chamar ele de b, tá? Agora eu vou resolver isso aqui separado, gente. Olha só, tem uma propriedade do logaritmo que diz o seguinte, que quando você tem uma potência no logaritmando, o que é logaritmando, professor? É o número, ou a letra, ou o termo que fica na frente do log aqui, ó. Logaritmando é todo aquele que fica aqui no lugar do 3 aqui, tá? Então, toda vez que você tem um logaritmando elevado a uma potência, você pode fazer assim, ó. 3 sobre 2 cai na frente do log, aqui, ó. Ele cai aqui na frente, multiplicando o logaritmo. Logaritmo de 3 na base 3, que é igual a b que eu estou falando. Mas tem outra propriedade embutida aqui. Todo logaritmo cujo logaritmando, que no caso aqui é 3, é igual à base, que também é 3, toda vez que você vê um termo assim, ele representa apenas uma unidade. Ou seja, se fosse log de 10 na base de 10, seria 1 também. Log de 3 na base de 3 é 1. Então, o meu b é a mesma coisa que 3 sobre 2. Porque 3 sobre 2 vezes 1 dá 3 sobre 2. Então, mais um valor que eu já achei. Então, eu já achei o valor de A, que é igual a menos 1, 13,5, que é o B. Agora vamos na captura do C. Talvez é o mais complicadinho. Então, o termo C está escrito assim, log de 8 na base raiz quadrada de 2. Como eu não sei o valor dele, eu vou chamar ele de C, tá? Logaritmo C. Agora, utilizando o conceito de logaritmo, eu vou fazer isso aqui, ó. A base empurra o logaritmo para cima, virando expoente, então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a C é igual a 8. Bom, aqui não dá para aplicar ainda o exponencial, né? Porque eu tenho bases diferentes. Mas o 8 dá para transformar numa base de 2, não dá? E a raiz de 2 eu posso aplicar aquela regrinha da radicação. Raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a quanto? A meio, não é isso? Por que meio, professor? Porque 2 elevado aqui, o expoente aqui é 1. Quando eu pego esse 1 e divido pelo 2 do índice da raiz, eu tiro o radical, ou seja, o símbolo da raiz some. Mas só que ele é elevado a C, então eu vou colocar aqui entre parênteses, elevado a C igual a 8, mas o 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Está aqui, ó. O 8 não é a mesma coisa, 2 vezes 2 vezes 2 não é 8? Então 2 vezes 2 vezes 2. Agora eu deixei na mesma base, só que eu tenho esse parênteses aqui com expoente. Olha a quantidade de propriedades que tem essa questão, né? O meio é um expoente dentro do parênteses. O C é outro expoente fora do parênteses. Então, quando acontece um caso assim, basta você multiplicar o expoente interno com o expoente externo. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a meio vezes C. Ó, o C é numerador também. Então, C vezes 1 vai dar C. Então, vai dar C sobre 2 igual a 2 elevado ao cubo. Ora, bases iguais, expoentes iguais. Então, o C sobre 2 é igual a 3. O 2 está dividindo, vai para lá multiplicando. Logo, o C é igual a 6, né? Porque o 2 vem para cá multiplicando, 2 vezes 3 dá 6. Pronto, já achei os 3 valores. Então, jogando ali na expressão, vai ficar assim, ó. O A é menos 1, mais o B, quanto que vale o B? 3 sobre 2, mais o C, quanto vale? 6. Tudo isso elevado ao quadrado. Bom, pessoal, quando é assim, eu só tenho uma fração aqui no meio, não é isso? Então eu vou fazer o mínimo múltiplo comum, que é o 2. Então eu vou fazer assim, ó. Muita gente erra aqui, né? Ao quadrado. Olha só, quando você tem um mínimo, então você vai pegar o mínimo múltiplo comum, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, ó,
2 dividido por 1, que está escondido aqui, é 2. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Mais 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Mais 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 6 dá 12. Bom, então aqui vai ficar assim, ó. Menos 2 mais 3, eu estou devendo 2, vou pagar 3, vai sobrar 1. Então 1 mais 12 vai dar 13 sobre 2 ao quadrado, certo? Ó, 12 mais 3 dá 15, 15 menos 2 dá 3. Bom, quando você tem uma fração elevada ao quadrado, você tem que elevar tanto o numerador quanto o denominador. Então 13 ao quadrado vai dar 169. 2 ao quadrado vai dar 4, ou seja, 169 sobre 4, alternativa D de deusa, D de dado, tá aqui, ó. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, essa questão pode gerar alguma dúvida, mas se você ficou com alguma dúvida, não se acanhe, escreve aí nos comentários que eu faço questão depois de te explicar de uma forma que você possa tirar qualquer dúvida que tenha restado, beleza? E se você entendeu, achou que a aula valeu a pena, além da inscrição e do like, não esquece de dar aquela hypada, porque o hype agora também faz parte do algoritmo do YouTube para que ela possa indicar para mais alunos, beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a cada um de vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!